sentimento. Talvez alguém, ela seja mais emotiva e ela chora. Outro já abre a boca da glória a Deus bem alto. Outros dá aleluia. Outros sentem uma alegria tão grande quando está adorando a Deus, que dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de exaltar a Deus. Isso é a presença do Espírito Santo. Outros caladinho no seu interior, mas está ali: Senhor, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Deus, eu te exalto. E tudo isso sobe a presença de Deus e o ambiente fica diferente. Diga bem alto: o ambiente fica diferente, porque o ambiente está propício para os milagres de Deus. O ambiente fica propício para ver Deus falar com a igreja através do louvor, através da adoração, através da ação do Espírito Santo. Quando a igreja ela está nesse propósito de adoração, ela se preocupa em receber, ela se preocupa em dar ao Senhor e receber aquilo que vem dele. Quem crê nisso, dê glória a Deus. E através disso nós somos edificados, porque todos nós juntos em adoração, em oração, glorificando, exaltando o Senhor, nós estamos na mesma fé, estamos na mesma comunhão, estamos na mesma sintonia espiritual, recebendo, ouvindo e entendendo que Deus está conosco no ambiente. E quando nós fazemos isso, nós estamos edificando. Nós começamos a entender que este lugar é um lugar onde Deus, Ele trabalha em nossa vida espiritual. E eu quero nesta noite compartilhar com a Igreja Santa do Senhor, a Igreja amada, a Igreja que vai morar no céu, a Igreja que tem de Deus o privilégio de ouvir e entender a revelação da sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, onde nós iremos nesta noite entender algo que o próprio Senhor Jesus, Ele, na sua sabedoria divina, Ele sempre procurou ensinar aos seus discípulos, tirando dúvidas, porque todo aquele que segue a Jesus, ele tem dúvidas, e essas dúvidas ela é tirada através do Espírito Santo agindo na igreja pela palavra de Deus. Capítulo de número 18 de Mateus, verso de número 23. Vamos ler verso número 21, mesmo sentados. Verso número 21. Capítulo 18, verso de número 21. Diz assim: então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes perdoará o meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei 7 vezes? Jesus lhe disse: não digo até 7, mas 70 vezes
Oh glória! 70 vezes 7. Senhor maravilhoso, eu quero nesta noite, Senhor, te pedir, Deus, nos ensine a entender a realidade espiritual da tua palavra, da tua vontade, para que nós venhamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, como o Senhor quer que nós vivamos, e aquilo que o Senhor quer operar em nossas vidas, para a sua glória, em nome de Jesus. Quem crê que Deus está falando de glória a Deus? Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, é comum, irmãos, na nossa caminhada de fé, nós temos muitas dúvidas acerca de Deus, do céu, salvação, ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque existem coisas que nós vivemos, fazemos, que estamos vivendo a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso dia a dia, daquilo que nós aprendemos com a sociedade. Mas os judeus, eles aprenderam com Deus, eles tinham a lei de Deus, o Torá, e a lei de Deus sempre mostrou o amor, o perdão, a misericórdia no coração de alguém, amar a Deus e amar o próximo, ter um bom relacionamento com o próximo, embora que a própria palavra de Deus, ela nos ensina que, se possível for, tenha paz com todos. Mas tem momento que na nossa caminhada existirá alguém que não vai querer ter paz ou se relacionar conosco. Mas eu, como cristão, servo de Deus, eu não posso desejar mal a ninguém. Eu não posso viver a minha vida alimentando o mal contra alguém. Eu não posso guardar sentimento de ódio por alguém. Eu não posso viver alimentando algo que não é sadio para minha vida espiritual e o meu relacionamento com Deus, porque Deus, Ele é perfeito. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Deus, Ele é santo. Deus, Ele quer que nós estejamos livres na sua presença para amar, servir, adorar a Ele, obedecer a Ele e estar em comunhão com Ele e ter a alegria do Espírito Santo. Quem crê nisso, dê glória a Deus. E o que é que acontece aqui? Os discípulos ou os apóstolos, eles tiveram muitas dúvidas, e muitas vezes, não foi poucas, muitas vezes eles tiveram que, no seu dia a dia, no seu momento de intimidade com Jesus, eles perguntarem acerca daquilo que
indo pelos passos deles, seguindo a eles, venha entender o seu ensinamento, para que aquela pessoa ela não venha a ser enganada por alguém que venha chegar a ensinar outra coisa. O ensinamento de Jesus é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade plena de Deus. Jesus, ele é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Jesus, ele é a luz que ilumina a todo homem que vem à terra através da revelação do Evangelho. Evangelho é revelação, palavra de Deus. Evangelho é boas novas, e este Evangelho leva alguém a entender a mensagem de Cristo, a tirar as dúvidas daquilo que Jesus ensina e aplicar para a sua vida, para que através da aplicação, através da obediência, através da fé, colocando em prática, ele possa estar agradando a Deus e através disso ele receber bênçãos espirituais e vitória diária para a glória do nome do Senhor. Quem acredita na glória de Deus? Então Jesus, ele sempre se preocupou. Por quê? Porque existe uma palavra chamada engano. O que é o engano? O engano é algo que vem sorrateiramente e leva a alguém a sair da direção, a ser enganado. Ele se torna alguém que acha que aquilo que está fazendo pode ser algo sadio, algo bom, ou algo que não tem tanta importância, mas que para Deus é algo de gravidade, é algo que Deus, ele se entristece e que quer alegrar o coração de Deus. Glória a Deus. Quem quer viver entendendo a vontade de Deus é através do ensinamento. E um dos ensinamentos de Jesus para aqueles que estavam lá, que existia a sinagoga, existia líderes espirituais, sacerdotes, levitas. Nos sábados eles se reuniam para aprender a lei de Deus, o Torá, as Escrituras, e Jesus sempre esteve lá ensinando. E durante a semana Jesus, ele ministrava aonde? No mar, diante da praia. Ele ministrava andando pelas cidades, ele ministrava até mesmo na casa de Pedro. O povo ia atrás de Jesus. Mas se nós olharmos, tríplice ministério: pregação do reino, pregação de ensinamento da verdade, da palavra, e ministração de cura acontecia. Mas o que nós iremos ver dentro das Escrituras era Jesus procurando ensinar, aperfeiçoar, trabalhar no caráter, na mente, na vida espiritual das pessoas, para que elas tivessem verdadeiramente o reino de Deus na sua vida. E um dos ensinamentos é
acima de tudo, procurando perdoar as falhas e as ofensas, para que haja comunhão dentro do relacionamento em que eles estão inseridos, dentro da sociedade, dentro da comunidade e dentro do lugar de adoração que era o sinédrio. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele traz o ensinamento. Quando duas pessoas, elas estão em dificuldades de relacionamento, que este relacionamento foge da realidade. Tem coisas que acontecem na vida de alguém, uma palavra, uma atitude, um olhar, até mesmo um gesto, que às vezes algo que choca a vida de alguém, mas isso é algo que o cristão que é maduro, ele procura trabalhar em cima disso e procura trazer um bom relacionamento. Quem quer dizer glória a Deus? Mas tem coisas que a Bíblia diz que fogem da relação de paz, de comunhão. Aí Jesus ensina que quando isso acontece, alguém tem que chegar e falar com aquela pessoa. Não é primeiramente falar com a igreja, falar com a liderança, é falar diretamente com aquela pessoa e procurar conversar com ela, ter um diálogo, procurar entender o que é que está acontecendo, para que tudo aquilo que é de mal-estar, tudo aquilo que é de pensamento contrário, tudo aquilo que é de atitudes que não agrada a Deus, possa ser trabalhada e possa ser dissipada, e ali haver um relacionamento de comunhão e haver restauração de comunhão e restauração espiritual. Quem quer dizer glória a Deus? E a Bíblia deixa bem claro que quando a pessoa senta, conversa, procura dialogar, mas alguém não quer diálogo, alguém não quer ceder, alguém não quer perdoar, alguém não quer ter um bom relacionamento, porque o que a Bíblia ensina é que todos aqueles que são judeus, eles deveriam amar um ao outro, eles deveriam incentivar, eles deveriam auxiliar, eles deveriam estar perto, eles deveriam motivar na hora da dificuldade, eles deveriam assistir um ao outro, estar orando, estar verdadeiramente trazendo algo de comunhão e edificação. Quem quer dizer glória a Deus? Era isso que Jesus ensinava. Porém, a Bíblia deixa bem claro, quando não acontece isso, aí a Bíblia manda chamar 2 ou 3 como testemunhas de algo que está acontecendo, que aquela pessoa, ela não quer ouvir, ela não quer se relacionar, ela não quer estar em comunhão. Por quê? Porque a comunhão entre os irmãos é algo que agrada o Espírito Santo de Deus. A comunhão entre os irmãos é onde traz a edificação
batismo com o Espírito Santo, a cura, a poder, a graça, a vitória. Por quê? Porque a comunhão é a liberdade de Deus agir no meio do seu povo. A Bíblia deixa bem claro que chame duas ou três testemunhas, e quando chama, e a pessoa que não quer perdoar, não quer ter comunhão, leve a liderança da igreja. Está aqui. E a liderança da igreja vai sentar, vai conversar. E se a pessoa não quer, aí a Bíblia diz que ela será excluída da comunhão. Por quê? Porque ela não quer obedecer à determinação da palavra de Deus. Ela está com o sentimento de alguém que ela cortou o relacionamento com o seu irmão, com alguém que é o próximo, porque ela não consegue perdoar. Diga-me algo, ela não consegue perdoar. Por isso que tem muita gente disciplinada, não pelo pastor e não pela igreja, mas disciplinada por Deus. Diga-me algo, misericórdia. Misericórdia. Isso é sério. E é algo espiritual que ninguém pode entrar. Igreja, pastor, ninguém. Só Deus. Porque Deus, Ele é justo. Deus é correto. Porém, a Bíblia deixa bem claro aqui que quando alguém não obedece a Deus, a palavra, a liderança, o que acontece? Ela seja excluída da comunhão da igreja, porque ela não está em comunhão. E ela está trazendo para a igreja sentimento de divisão. Ela está trazendo para a igreja um sentimento que não é de Deus. E isso na igreja é um sentimento que brota, e as outras pessoas que veem, que começam a saber, elas começam a sentir mal com esse sentimento. Mas diga-me algo, mas Deus traz saúde, restauração. E esta saúde e restauração é Deus tratando o mal. Deus trata a enfermidade da alma. A enfermidade da alma é a falta do perdão. E quando alguém não perdoa, ela não está em comunhão com Deus. A Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos as nossas ofensas a quem nos tem ofendido, Deus também não nos perdoará. Diga-me algo, nesta noite, o meu coração, a minha mente
Eu sou o instrumento vivo instrumento vivo da misericórdia de da Deus. misericórdia de Deus. Ei, você é instrumento vivo da misericórdia de Deus, irmão. Você só está aqui servindo a Deus, eu só estou aqui servindo a Deus pela graça, favor imerecido, a misericórdia, o amor de Deus em Cristo, que deu a sua própria vida por nós, para que eu entenda que a maior vitória da vida de um homem, a maior bênção, a maior prosperidade que alguém possa receber é o perdão de Deus. Quem crê nisso de glória? Glória a Deus. O que é o perdão de Deus? É absolvição. Perdão de Deus é a absolvição de um julgamento sentenciado para morte eterna. É alguém que Deus não tem compromisso com ele. É alguém que está destituído totalmente da comunhão, do relacionamento. É alguém que está morto espiritualmente e que não tem vida e que está condenado à morte eterna, que é o inferno. O que Deus fez? Deus que é tão bom, tão misericordioso, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus é a expressão máxima da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Jesus é a expressão máxima da revelação que Deus quer perdoar o homem, a mulher, seja ele quem for, seja em que forma espiritual que tiver, distante de Deus, vivendo a vida errada, totalmente fora dos padrões, mas quando ele olha para o amor de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário e ele reconhece que ele é pecador e ele se arrepende e confessa ao Senhor, Deus está pronto para perdoar e derramar a sua graça sobre a vida dele e dela. E estou olhando para uma igreja que já está debaixo da comunhão e da bênção do Senhor. Quem quer dizer glória a Deus? E este sentimento não é um sentimento de alguém que tem Deus no seu coração. A Bíblia deixa bem claro que Deus está ensinando aqui que aquele que tem Deus, aquele que serve ao Senhor, ele tem que procurar a cada dia lutar contra o sentimento de inquisição, lutar contra aquilo que traz, que destrói relacionamentos, a forma de tratamento um com o outro, mulher com seu esposo, filho com pai, pai com filhos, relacionamento de casa, relacionamento social, onde a gente estiver, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós estamos lidando com as pessoas e a forma como nós vivemos em relação à família é espírito, que é a igreja. A Bíblia diz que Pedro começa a ouvir Jesus falar aquilo. Aí Jesus, Pedro pergunta, faz uma pergunta: Senhor, então me diga uma coisa. No nosso da nossa criada todo dia, a esposa vai falar algo que eu não vou gostar. O meu filho, o meu irmão, um amigo dele, alguém da sociedade. A gente vai conviver com pessoas e sempre vai ter algo que não vai agradar. Eu vou me ferir, eu não vou gostar, vai chocar. Mas Jesus chega
tenho que perdoar alguém. Vice-versa. Até 7 vezes. Porque segundo o costume judaico, era que alguém poderia perdoar outra pessoa durante o dia. Durante o dia. Todos os dias, cada amanhecer. O coração dela deveria estar pronto apenas para perdoar alguém ou pessoas 7 vezes, que é o número da perfeição, que é o número de Deus, que é o número da pureza, da santidade. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não, devemos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. 400 e... Vocês estão vendo? Só que o que Jesus está dizendo, Pedro? 490 vezes. Olha, 490. Só que Jesus está dizendo, Pedro, o que você está pensando, aprendeu, ou aquilo que ele disser de costumes naturais, que é coisa de outro, está errado. Mas eu quero dizer para você que o perdão, ele é infinito. O perdão é algo que não tem limite. O que Jesus está querendo dizer é que alguém vai ferir, sim. Alguém vai machucar, sim. Alguém vai tratar de uma forma que vai doer, sim. Vai acontecer algo que vai ficar marcado na minha vida, na vida de alguém. Mas o que está dizendo aqui é que aqueles que foram perdoados pelo Senhor, eles são perdoados por Deus todos os dias. E não é só 7 vezes. E não é só 70 vezes 7. São perdoados de uma forma infinita, desde que eles reconheçam que precisam do perdão de Deus. Quem precisa do perdão de Deus de glória? Todos nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos da misericórdia do Senhor. Ninguém, irmão, pode bater no peito e dizer: olha, eu não preciso do perdão de Deus, porque o perdão de Deus é a razão de nós estarmos verdadeiramente em Cristo, na presença dele, e sem o perdão dele não tem como ter comunhão com Deus. Então Deus ensina que assim como Deus nos perdoou, assim como Deus perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas, as nossas grosserias, os nossos erros, coisas que ocultas, coisas que só eu, você e Deus entende e sabe, mas vai até Deus, pede perdão e Deus restaura, Deus perdoa, Deus traz a sua misericórdia, Deus traz o seu amor. Agora o que Ele quer é que eu, que sou perdoado, que Deus tem misericórdia, eu procure olhar para o meu próximo com sentimento de misericórdia, com sentimento de perdão. Posso começar a pregar? A Bíblia diz, que não vou entrar agora, diz que Jesus começa a tirar a dúvida de Pedro, porque Pedro disse: Senhor, o que eu devo fazer? Perdoar. Me ofender? Perdoar. Está triste? Está ferido? A Bíblia diz que aquele que tem queixa quando o Senhor, assim como Cristo nos perdoou, perdoe. Procure estar em comunhão, procure ter paz espiritual, porque senão está em guerra. E essa paz
pode se tornar na vida de alguém treva, escuridão, porque pode perder a comunhão com Deus. E isso é muito sério. Jesus, ele começa a ensinar sobre um rei que tinha poder e que os seus servos lhe deviam, e que um devia muito, que não poderia pagar, e ele chamou para prestar conta, e aquela pessoa chegou diante dele, e ele pergunta: cadê? Você vai pagar? E aquela pessoa, ela se humilha, ela busca a misericórdia do rei, ela se quebranta, ela pede ao rei que dê a ela uma oportunidade, que mude a sentença dela, porque a sentença dela, se ela não pagasse, era morte ou destruição, de pegar toda a sua família, como era costume naquela época, e de ser escravo. Mas a sentença maior era a morte. E o rei, olhando o sentimento de quebrantamento, de humilhação, de sinceridade de alguém que queria oportunidade, dizia: eu quero pagar, mas não tinha como pagar. E o rei olha para ele e diz: não precisa. Você está perdoado. Você não está me devendo mais nada. Eu quero que você entenda agora que o ato que eu estou fazendo na sua vida é um ato de compaixão. Você não tinha como pagar, e eu estou dando agora a chance de você ter uma nova oportunidade. E ele agradece, ele se alegra, ele tem um novo ânimo, ele tem uma perspectiva nova de viver. Quando ele sai da presença do rei, aí ele se encontra com alguém que deve a ele, alguém que devia muito menos. Era algo muito risório, algo muito simples. E a Bíblia diz que ele, quando olha para aquela pessoa, ele olha para ela, a primeira atitude dele foi esquecer do que o rei fez, mas saiu da presença do rei, e quando olha para a pessoa que está devendo ele vai diante dela e humilha ela, ele xinga ela, ele oprime ela, ele massacra o sentimento dela, e a pessoa chega e diz: eu vou pagar, me perdoe. Se alguém devia 1 milhão, o rei perdoou, mas alguém só devia 5. Mas ele humilhou, e todos vendo aquilo que aquele que estava na presença do rei, todos vendo, todos assistindo a ação dele, ele não perdoou. Automaticamente, quando ele saiu da presença do rei, a primeira coisa era o aprendizado que o rei deixou: a misericórdia, oportunidade, sentimento, perdão, liberdade. E a Bíblia diz que ele não perdoou. Eu quero pagar, me ajude. Pediu misericórdia, ele disse: não. Mandou prender. Em outras palavras, você está devendo e eu não lhe perdoo. Não adianta. E a Bíblia diz que os conservos, que é conservo, é servo daquela pessoa que fez aquela atitude. Chegaram diante do rei e disseram: rei, aquele que saiu agora da tua presença,
que foi perdoado, Fazer um tripé pra você. que viu a tua generosidade, o teu amor, o teu sentimento de perdão, querendo fazer o melhor pela vida dele, restaurando a vida dele, dando a ele alegria, sentimento e entendimento de algo novo. Ele saiu daqui e ele não aprendeu nada. Ele está fazendo diferente. Aí a Bíblia diz que o rei mandou chamá-lo em particular. Chama, quando ele entra, ele diz: que foi que você fez? Eu te perdoei, eu te dei oportunidade, eu fui generoso com você, eu vi que você não merecia, mas a graça foi transbordada. Você deveria ser preso ou morto. Agora, porque você não perdoou, a sua dívida será bem maior. Olha, irmão, diga: nesta noite, o perdão de Deus restaura. Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, todos nós temos que perdoar, todos nós temos que amar, todos nós não devemos guardar sentimento de ódio contra alguém, e nem sentimento de antipatia contra alguém, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, ou porque falaram que alguém fez, ou porque alguém, uma atitude, algo que alguém não gostou, sofreu. Que a Bíblia ensina aqui é por causa da minha comunhão com Deus. Eu tenho que aprender a amar, perdoar e ser misericordioso. Mas quando alguém não perdoa, não está em comunhão com Deus. Quando alguém não perdoa, está sendo jogado pelo Senhor. Quando alguém não perdoa, a dívida dela está aumentando. Mas nesta noite, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga-me algo: nesta noite, o perdão liberta. Primeiro, segundo, o perdão restaura. Perdão sara. O perdão traz bênçãos espirituais. Quando alguém não consegue perdoar, ela está presa a um sentimento com alguém. Ela pode ir para qualquer lugar, ela pode sair daqui nos Estados Unidos, pode ir para onde for, mas a pessoa vai com ela. E Deus não quer que a gente esteja preso sentimentalmente a ninguém, com sentimento de tristeza, de divisão, de ódio e falta de comunhão. O que Deus quer, que eu esteja livre em espírito e verdade, para poder orar. E a oração está na presença de Deus. Adorar o Senhor e a adoração está na presença de Deus. Fazer algo para o meu próximo e estar agradando a Deus. Estar servindo a Deus, pregando, cantando, orando, louvando, ministrando, mas agradando ao Senhor. Aí Jesus estava me ensinando, e Pedro estava com dúvida e precisava aprender. Diga-me algo: Deus quer tirar cada dia as nossas dúvidas. Se você nesta noite tinha dúvida acerca do perdão, sabe uma coisa: está aqui Jesus falando sobre ele e como nós devemos fazer. E não é uma opção, é uma ordem. É ordem de vida de Deus, para que nós sejamos curados, libertos e sarados.
E se Jesus nos chamar, nós estamos preparados para morar no céu de glória. E se for fazer algo, está em liberdade espiritual. Vida dele para ficar de pé.